da família. A gente está, mais uma vez, enfatizando que a gente está construindo esse culto à noite aqui. Então saiba que tua presença aqui é muito importante para a gente construir aquilo que Deus tem colocado como desafio no nosso coração. E é um privilégio aceitar esse desafio, porque não tem nada mais gracioso do que a gente compartilhar a palavra de Deus, estar junto dos nossos irmãos e continuar juntos na caminhada. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre o óbvio hoje. Na verdade, eu adoro falar o óbvio. E 2 semanas atrás, se eu não me engano, a gente estava tendo um tempo do Café Conexão com uma família que estava chegando na igreja. E a gente compartilhou bastante, falou bastante sobre a visão da igreja e tudo mais. E aí no final da conversa, eu virei e falei, peraí, eu preciso te falar algo muito importante a respeito do que nós cremos. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus veio, morreu e ressuscitou. E é engraçado porque isso é o que se esperaria de uma igreja, mas infelizmente nós temos ouvido cada vez mais o oposto disso, não só nos púlpitos, né, mas principalmente nos púlpitos onde alcançam mais pessoas, que é o púlpito online. Então, o óbvio precisa ser dito, não é? Então a gente vai continuar falando o óbvio. E talvez, quanto mais próximo do fim, talvez mais vai ser desafiador a gente falar o óbvio. Não é? Vocês estão aqui? Eu gosto que a gente seja bastante responsivo, então não me deixa no vácuo, não. A gente precisa falar o óbvio. A gente precisa falar a respeito da criação do homem e da mulher. A gente precisa falar do amor de Deus sobre nós. A gente precisa falar sobre o compromisso com a igreja. E cada vez mais a gente tem visto o contrário. Descompromissos com a Bíblia, descompromissos com as famílias, descompromissos com a igreja, a relação à instituição igreja, na verdade tem sido cada vez mais defasada, infelizmente, não só por falsos mestres, mas também por mestres feridos. E o que cura tudo isso? O que cura, o que restaura os mestres feridos, os falsos mestres? O que restaura a igreja de Cristo é o óbvio, que é o evangelho de Cristo, que precisa ser falado a cada vez mais. E quando o evangelho de Cristo não for falado, a gente acende o alerta, porque todas as pregações, todo o nosso compartilhar, a nossa vida, precisa de fato apontar para uma coisa só. Amém? Tem algum crente aqui? Glória a Deus, aleluias. Voltamos a cumprimentar o pessoal nas igrejas, não mais de parede preta, né? Agora parede branca, com a paz do Senhor, né? Eu queria compartilhar com você o texto de Gálatas. Hoje a gente vai, vocês me permitem brincar um pouco teologicamente, eu estava pensando, né? Hoje vai ser uma pregação um pouco mais temática, um pouco mais arminiana. Qualquer dia a gente volta para pregar uma pregação expositiva e calvinista, né? Assim a gente equilibra um pouco. Amém? Vocês estão aqui ainda? Tem algum crente aí? Não? Ufa. Gálatas 1:6. Vocês estão acompanhando aí no telão? Se você quiser a sua Bíblia, inclusive te incentivo a abrir tua Bíblia aí no celular ou a Bíblia física, para você prestar mais a tua atenção. Gálatas 1:6 diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado, anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês o evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Palavras fortes de Paulo para a igreja da Galácia. E esse contexto aqui era um contexto desafiador. Paulo está escrevendo para a igreja de Galácia no seguinte contexto: essa igreja estava passando por fortes indícios de retornar a uma cultura mais judaísta, uma cultura mais pela lei e não pela graça. Então, o que Paulo está dizendo é, cara, a gente acabou de ter um baita esforço, vários mártires passaram por aqui, Jesus acabou de morrer, ressuscitar, voltar aos céus, e ele está espantado que isso tendo acabado de acontecer, esses irmãos da igreja de Gálatas estão sendo inclinados a retornar a um evangelho da lei e não o evangelho da graça. Talvez nos dias de hoje a gente esteja quase o contrário, né? Seja um evangelho sem lei alguma, né? Seja um evangelho também, às vezes até sem graça, nos dois sentidos da palavra. Seja um evangelho que ele não é mais
de uma porta estreita, de uma vida desafiadora. É um evangelho que, na verdade, assim como Paulo disse, nem é o evangelho que nós estamos escutando a respeito de alguns extremos. Um dos extremos, como nós temos visto dentro das igrejas, é falar que Deus vai te abençoar financeiramente, que você vai ter o carro do ano, a casa do ano, se você cumprir bem a cartilha. E isso leva a gente a comparar, geralmente porque às vezes um décimo de irmãos acabam sendo extremamente bem-sucedidos e daí os outros ficam, caramba, eu não sou abençoado, né? Eu sou uma pessoa horrível, Deus não me ama, e isso acaba distanciando as pessoas do evangelho. Não só isso, como até algumas tribulações que a gente passa e parece que nós riscamos algumas coisas da Bíblia. Quando a gente olha para Elias, a gente vê um homem que acaba de vencer o desafio que outros profetas teriam extrema dificuldade, lutou contra 500 profetas de Baal, fez fogo cair do céu e correu de uma mulher amaldiçoadora, e não só amaldiçoada, se escondeu numa caverna e teve os seus dias ali finais até ser arrebatado de profunda tristeza e angústia. Muitos especialistas falando até um caso de depressão. Se o Elias estivesse no nosso meio, talvez nós pudéssemos olhar para ele e falar, uau, nós temos aqui um homem certamente que não é de Deus. Depressão não é de Deus, se um profeta está passando por isso, então ele não é de Deus. Ia levantar um dossiê sobre a vida de Elias, de tudo que ele já falou, iam pegar todos os reels, todas as publicações, todas as pregações dele, iam falar aqui, ó, falso mestre, falso profeta. A gente olharia para Jesus no Getsemane, chorando e suando sangue, pedindo, se fosse uma conversa um pouco mais amena, talvez Jesus falasse, Deus, sabe aquele plano que a gente conversou desde antes da fundação, a gente já sabia, então, esquece, não consigo. E aí talvez pregadores, líderes venham para você e dissessem, cara, você não pode dizer que você não consegue. Você é filho de Deus. Você não pode nem pensar, porque Jesus fala que se você pensar, você já está pecando. E a gente cria uma perspectiva que já não está mais sobre o prisma do Evangelho, muito menos de Jesus. O próprio Jesus, no seu momento de angústia, pediu para não passar por isso. Claro, não quero comparar essa angústia de Jesus com a nossa, mas querendo dizer que ele era 100% humano, 100% santo. Então, ele também, assim como o texto de Hebreus fala, ele também passou pelas tribulações para que ele tivesse autoridade. Então, quando nós estamos ouvindo várias vezes, vários tipos de evangelho, vários tipos de história, nós vemos uma igreja completamente despedaçada. E aí a gente junta uma galera, né, que a igreja são as pessoas, a gente junta essas pessoas e cada uma com uma perspectiva de um evangelho diferente, cada uma pensando e brigando sobre se o calvinismo é o correto, se o arminianismo é o correto, se você é pré, se você é pós-tribulacionista, e na verdade talvez as maiores discussões sobre a história da igreja sejam de fato inúteis. Se Jesus voltar antes da tribulação, você vai parar de ler a Bíblia ou ler mais a Bíblia? Se Jesus voltar depois, você vai jejuar menos ou orar menos? Né? Se nós dissemos sim para Jesus, ou se Ele nos direcionou como escolhidos, nós vamos pregar o Evangelho com menos intensidade? Eu acho que não, né? Se nós estamos aqui reunidos, o nosso chamado, nosso dever de fato, é viver um Evangelho de Cristo para os dias de hoje. O Evangelho de Cristo para os dias de hoje continua sendo uma boa nova. E só para encerrar esse momento de introdução, porque eu não quero fazer com que você chegue atrasado para a cerimônia do Oscar hoje, na verdade, pensar que hoje, principalmente na nação que nós estamos, tá difícil ser cristão dentro da igreja por causa dessas dicotomias, por causa de quedas de pastores, escândalos de líderes, falas controversas. E talvez o nosso maior desafio hoje como igreja seja reevangelizar ou reeducar as próprias igrejas. Nós não podemos trazer pessoas e apenas pregar o evangelho. E a pessoa, você está lá no teu trabalho, você prega para a pessoa vem na tua igreja. Bagunça. Ninguém cumprimenta, ninguém recebe visitantes. Pessoas pregam o evangelho que é fora da lei de Cristo. O que é melhor? Ou o que é menos pior?
E já entrando de cara, que não vou ser tão polêmico hoje para o Oliver não ficar bravo comigo, mas de fato, às vezes é melhor as pessoas serem ignorantes do que elas irem para o inferno pensando que estão indo para o céu. É melhor do que a gente fechar nossa boca, do que a gente pregar um evangelho errado para as pessoas. Porque aí, de fato, pior, irão para o inferno pensando que estão indo para o céu. E esse tem que ser um zelo do nosso coração. Jesus, será que eu estou de acordo com o evangelho de Cristo? Ou será que eu estou sendo facilmente levado por outras doutrinas e por outros pensamentos? A gente está, às vezes, tentando misturar a teologia do coach ou bom sucesso, uma teologia mais ali, mais aqui, para que caiba no nosso dia a dia e então eu tenha um prato perfeito para dar para as pessoas, encher as nossas igrejas, o pastor ficar milionário, os líderes ficarem milionários, a gente fazer um playground para todo mundo, e então pouco importa o que está sendo pregado no púlpito, porque o meu filho tem um parquinho incrível para ele brincar, né? Pouco importa o que tem sido pregado também no Kids, porque o que mais importa é que agora a gente tem uma quadra de beach tênis e a gente tem um PS5 para cada adolescente da igreja, né? Então a gente começa a minimizar aquilo que realmente importa e maximizar aquilo que de fato menos importa. Esse tem sido, infelizmente, as distorções do evangelho de hoje, e a gente está se deparando todos os dias com isso. A gente está, às vezes, brigando mais com quem é crente do que com quem não é crente. A gente diverge mais do evangelho da boa notícia com o nosso irmão do que com os ateus. Então, a gente precisa, de fato, ser levado ao evangelho de Cristo. E eu estava conversando com um rapaz do discipulado há 2 semanas atrás, e ele estava assim indagando, assim, parece que tudo que Deus me falou, as promessas que Deus me deu e tal, não estão se cumprindo nada. E cara, tem momentos em que eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando, eu tô jejuando, e eu, sei lá, parece que só coisa ruim acontece, eu não sinto nada, nada muda. Eu olhei com todo o amor no fundo dos olhos dele e eu falei, duvido. Você está jejuando, adorando a Jesus, lendo a palavra constantemente, você está se sentindo desamparado? E eu não estou falando de você e de nós não passarmos por tribulações como Elias passou, mas sem se esquecer da grandeza e da identidade de Deus. E ele falou assim, Davi, mas como que eu mudo então? Porque será? E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, será que foi Deus que te falou? Aí ele já, não sei. Ele falou, como é que eu faço para mudar? E talvez tenha 2 coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada como igreja, que é a forma como nós vemos Deus e a forma como nós enxergamos o mundo. Ou Deus é um garçom, ou Deus é um carrasco. Ou Deus me ama demais, ou ele é um Deus irado. Certamente os crentes velhos aí já ouviram sobre o tema de um sermão de Jonathan Edwards, falando, o título era Pregadores, fugiu o nome, inverti a ordem. Pecadores na mão de um Deus irado. Como seria um sermão feito hoje numa igreja grande dessa? Talvez ia ser um escândalo, né? Você falar que o Deus, todo amor fica irado. E eu gosto de ressaltar isso, eu sempre vou ressaltar. Às vezes a gente olha para Deus como se ele fosse 100% amor, 30% de ira, 60% justo, e a gente começa a tentar equilibrar Deus para caber no nosso conceito, e a gente se esquece que Deus ele é linear em toda a sua característica. Deus ele consegue ser um Deus extremamente irado e ele consegue ser um Deus extremamente amoroso na mesma pessoa. E é por isso que entre conversas de indas e vindas, as pessoas às vezes se questionam, por que o Deus do Antigo Testamento parece um Deus tão diferente do Novo Testamento? Por que no Antigo parece que Deus é um Deus tão irado? A gente esquece de todos os profetas que Deus levantou para redimir o seu povo.
Nós esquecemos do amor de Deus na construção da humanidade, que fez o homem para se relacionar. Nós esquecemos disso e daí a gente começa a sempre fatiar aquilo que Deus está nos falando. Vocês estão aqui ainda? E aí a gente chega na seguinte pergunta, então, no mais óbvio, né? Como eu estava dizendo, Davi, então, qual que é o evangelho de Cristo para os dias de hoje? 1 Coríntios 15, 3 e 4 vai dizer: pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Lá em Isaías 53:5 diz: ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Cadê os crentes que falam amém? É muito difícil a gente estar muito tempo na igreja e às vezes a gente acaba se acostumando com todos os atalhos que nós precisamos pegar. Quando nós mudamos de igreja, a gente já rapidamente percebe quem é o líder influente que a gente precisa conversar para que a gente seja lembrado, ou seja visto de alguma forma. A gente sabe as palavras certas para dizer para as lideranças, para as pessoas que estão à nossa volta, para que a gente pareça um pouco mais crente e confiável. A gente meio que aprende esse negócio de igreja, né? A gente aprende como lidar. E a gente se esquece de onde nós viemos. A gente se esquece do jugo que estava sobre nós. E recentemente rodou na internet uma fala de um artista hoje, dizendo duas coisas, né? Primeiro, que Jesus não fazia o feliz. E a segunda era que ele não tinha pedido para Jesus morrer em seu lugar, né? E parece que isso é um castigo, porque a sensação que ele tinha é que se Jesus morrer no lugar dele, né, no nosso lugar, a gente já nascia endividado. Então parece que a nossa vida é um peso que o tempo todo a gente tem que corresponder 100% a esse amor de Jesus, que na verdade não é um amor, é uma dívida que nós temos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós acabamos de ler que o jugo que estava sobre nós foi tirado. Eu brinco, tenho falado cada vez mais até para a equipe do Ember, né? A Pri às vezes fala: ai amor, a culpa é minha. Eu falo: não, a culpa não. A culpa Jesus levou na cruz. Nós temos hoje responsabilidade. Repete comigo: a culpa Jesus levou na cruz. O que nós temos hoje é responsabilidade. Quando você vacilar com a tua mulher, você não precisa mais dizer: a culpa foi minha. A responsabilidade é minha. Talvez a gente precise tirar um pouco algumas palavras do nosso vocabulário que a gente se acostuma a dizer e anda como o corcunda de Notre Dame, né? Sempre olhando para baixo, com o peso do mundo nas nossas costas, como a síndrome de Atlas, né? Essa sensação. E foi uma dessas sensações de tirar a lei e colocar a graça, que é o castigo que você carregava, de ter que bater o teu ponto lá e fingir que você é um crente correto, só porque você faz aquilo que precisa ser feito. Não é por isso que você é salvo. Você é salvo porque Jesus morreu no teu lugar e ponto. Não existe parágrafo, não existe vírgulas. Parece que as nossas vidas têm sido feitas de fato em galgar uma vida melhor aqui na terra, em galgar espaços dentro de denominações e igrejas. E nós esquecemos do princípio, da base de todas as coisas. O Evangelho de Jesus, para os dias de hoje, continua sendo de 2000 anos atrás. A boa notícia que eu tenho para dar a respeito das tuas finanças, a respeito do teu casamento, a respeito da tua doença física, crônica, continua sendo a mesma. Jesus Cristo morreu no teu lugar. E a pergunta que fica é: o que nós queremos mais?
O que nós queremos? O que você quer mais? Porque se Jesus não te dá o emprego que você quiser, já não é mais o suficiente aquilo que ele fez. Se Jesus deixar um parente teu falecer, já não é mais suficiente aquilo que Jesus fez. O quão desafiador é pensar dessa forma? No ano passado, a minha casa, eu e a Pri, minha esposa, a gente perdeu uma gestação. E foi muito doloroso, porque foi no meio de um contexto já difícil, já de reconstrução. O que a gente pensa nos momentos como esse? Raiva, tristeza, o famoso Deus porque eu, né? E no final da jornada a gente só chega numa conclusão. O Senhor já fez tudo que poderia fazer por mim. Cristo, tudo o que Deus pode nos dar. Não foi isso que nós cantamos? Tem alguém aqui que acredita nisso? Então não é sobre mais aquilo que nós passamos, é sobre como nós passamos. É sobre como nós enfrentamos os problemas, as dificuldades ou até mesmo as alegrias. É sobre o como, porque se nós estamos recebendo situações diárias, estamos enfrentando situações diárias em que nós na prática não colocamos Cristo no centro de todas as coisas, pouco adianta aquilo que nós dizemos acreditar, pouco adianta aquilo que nós queremos pensar para confortar o nosso coração. Se nós não vivemos aquilo que nós cremos, pouco importa aquilo que nós cremos. Não é? Quer pesar um pouquinho mais com a Bíblia? Tiago 2,19. Tiago está exortando a igreja, ele está dizendo: você é crente, parabéns! Até os demônios são. E aí ele continua dizendo, tem uma vírgula, peraí, eles tremem de medo. Quando eu li isso eu pensei, beleza, eu sou crente, os demônios também são, mas eles têm temor. Será que nós temos temor? Fica um pouco mais esdrúxulo quando a gente começa a se comparar com demônios, né? Mas é porque crente não é sinônimo de muita coisa. O que mais importa é a palavra que nós praticamos. É o nosso coração. É a fé junto das obras. E é isso que Paulo está dizendo também para a igreja em Gálatas. E aí a gente chega em dois pontos muito importantes. O deles, o primeiro mais claro, a parte de Deus. A gente divide o que é a parte de Deus e o que é a nossa parte, porque hoje a gente está um pouco confuso. A parte de Deus você pode falar de cor, João 3,16, vamos lá, 1, 2, 3, porque Deus amou o mundo. O que será do futuro sem escolas dominicais, né? Aleluia! Será que a gente, daqui uns 5 aninhos, a gente vai conseguir ouvir o coro da igreja? Espero que sim, em nome de Jesus. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, não cobrou o mundo, não subjugou o mundo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toma a frase de efeito. O inferno só existe porque Deus é amor e Ele te deu a oportunidade de não responder a esse amor. É muito claro, da mesma forma como a escuridão é ausência de luz, o inferno é ausência de Deus. E é por isso que aqui na terra nós podemos, assim como Isaías vai dizer, que a terra, que o céu é o trono de Deus e a terra onde Deus habita os teus pés. Aqui nós temos um vislumbre da glória de Deus. É um pedaço da glória de Deus. Mas nós também podemos viver verdadeiros infernos aqui na terra. Se nós não tivermos essa esperança viva conosco. E às vezes as pessoas questionam isso. Se Deus ele é tanto amor, por que que existe inferno então? Por que que Deus condena as pessoas ao inferno? Porque Deus te ama tanto, 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 que Ele te dá a oportunidade de você não precisar responder isso a Ele.
de você não precisar corresponder a esse amor. Senão seria apenas uma manipulação. Nós seríamos apenas marionetes. E como Deus nos ama de maneira verdadeira, esse é o amor que Ele nos ensina a responder de maneira verdadeira. Eu sei que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, tribulações. Isso não significa que nós, de fato, abandonamos Jesus, e não significa, de fato, que nós não podemos questionar Jesus. Mas o que mais importa é o quanto nós cremos na soberania de Deus e o quanto nós cremos que Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. Em segundo lugar, a nossa parte. Onde entra a nossa parte disso? Lucas 19, 4 e 5 vai dizer: assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. A gente sempre olha esse prisma do ponto de vista de Zaqueu, então nós vemos Zaqueu, uma pessoa de baixa estatura, um cobrador de impostos, subindo em cima de uma árvore para ver Jesus. Então nós vemos claramente uma iniciativa de Zaqueu procurando Jesus. Mas então, quando nós olhamos para esse texto, nós lemos: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso estar na sua casa. Nós vemos a primeira interação dos dois. Jesus chama Zaqueu e não o contrário. Talvez você, antes de sair da tua casa, você tomou teu banho, pensou na tua roupa, passou o teu desodorante, o teu perfume, e você veio aqui ter um encontro com Jesus. E ao pisar aqui, na verdade é Jesus que está esperando por você, mesmo que você tenha se locomovido da tua casa até aqui. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos estar disponíveis para aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que Deus quer fazer. Essa é a nossa parte. Mesmo que às vezes pareça que nós estamos planejando tudo a respeito de Deus, na verdade Ele vem e fala: você só pode me amar porque eu te amei primeiro. Na verdade Ele vai dizer: antes da fundação do mundo eu te separei para ser santo e irrepreensível. Antes da tua matéria ser forme, eu já estava pensando em você. Eis a dualidade também de quem chega primeiro, né? Fomos nós que aceitamos Jesus ou Ele que nos trouxe para perto? Na verdade é uma convergência. É uma convergência. Se nós não estivermos dispostos a abrir o nosso coração para estar com Jesus, é como se a gente de fato olhasse para a cruz, negligenciando tudo que Jesus fez. E de tempos em tempos a gente precisa ser chacoalhado por Jesus, para nos lembrar o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos. Eu sempre olhei para a ceia dessa forma. Nossa ceia que será no domingo que vem. Mas eu sempre fico pensando, isso é umas coisas que eu até indago, né? A ceia, eu falo, tinha que ser feita todo domingo, né? Tem até igrejas que fazem isso. Mas a grande sacada da ceia é que depois que a gente sair daqui, alguns forem para a pizzaria, para uma hamburgueria, ou até sentar na mesa, no sofá de casa com a tua família. Quando você for partir o pão, a reflexão que você tem que fazer é: por que eu estou fazendo isso? Por que eu crio família? Por que eu me relaciono? Por que eu venho à igreja? A ceia é uma constante reflexão do porquê nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. E é um desafio para nós. Então a primeira coisa aí, da nossa parte, é que nós precisamos nos permitir ser encontrados por Jesus. A segunda coisa, anunciar e obedecer o evangelho. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se a gente fosse extrair essa fala de Jesus também, quase como quem diz: se você de fato diz que me ama, os seus lábios, como nós estávamos dizendo, não basta apenas dizer, faça o que eu mando.
E assim como esse contexto na igreja de Gálatas, quando a gente escuta a palavra mandamento, a gente pensa primeiro na novela da Record, em seguida a gente vai direto Moisés, a gente pensa nos 10 mandamentos, mas essa já não é a aliança de Deus. A aliança de Deus em Jesus, ela é muito mais profunda do que os 10 mandamentos. Jesus elevou a régua tão alto, a ponto da gente ou de qualquer judeu poder executar sem a graça de Deus. Então aquilo que era adultério antes, em ter relações com outra pessoa, se você era uma pessoa casada ou ter relações com uma pessoa casada, agora você não pode cobiçar a mulher do próximo, e se você pensar, isso já está errado. O que Jesus está dizendo? Você não consegue fazer isso sem mim. E o desafio de Jesus para nós é que anunciar e obedecer ao Evangelho de Cristo está diretamente nessa resposta aos mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus ainda precisam ser cumpridos em pleno século XXI, em pleno 2025. Jesus não mudou. Os mandamentos dele continuam valendo para os dias de hoje. Nós continuamos ainda precisando ser santos e irrepreensíveis, tendo o fruto do Espírito nos nossos corações, executando, pregando o Evangelho a toda criatura, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nós dizemos que nós amamos a Jesus, nós precisamos corresponder a esse amor, obedecendo aquilo que Jesus está nos falando e pregando o Evangelho. Uma das piores frases que infestou a igreja foi: pregue se preciso, use palavras. Sangue de Jesus tem poder. Abra sua boca em nome de Jesus. Ai, Davi, eu sou um ótimo funcionário, então todo mundo vê Jesus. Será? Será? Eu não preciso fazer devocional com a minha esposa nem com o meu marido, porque eu já lavo a louça, eu sou um ótimo marido, uma ótima mulher. Será? Depende de qual régua a gente está colocando. Sempre depende em qual parâmetro a gente está olhando. Para qual prisma nós estamos observando. Então, quando nós olhamos para a direção de Deus, nós somos desafiados a ir um passo além. Não se trata de obedecer ritos. Se trata do nosso coração estar constantemente quebrantado diante do Senhor. E obedecer a esses mandamentos e pregar o Evangelho é abrir a nossa boca. Mateus 10:8 vai dizer como um mandamento, de fato, no imperativo: pregue o Evangelho, ressuscite os mortos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e vocês vão dar de graça. Olha para o Novo Testamento, olha para tudo, aí tem Bíblia que vem as frases de Jesus, tudo marcado em vermelha. Olha para isso e entenda, isso é um mandamento de Deus. Deus não tem uma opinião ao teu respeito, Deus não tem uma opinião daquilo que você precisa fazer, Deus tem um mandamento para você. Deus não pede, Deus manda. Como que a gente relaciona isso com amor? Nossa, mas Deus manda, mas Deus não é amoroso? Sim, a gente está falando de um Deus que conhece o teu dia de hoje, de amanhã. Deus conhece cada fio da tua cabeça, Deus conhece o teu coração. O mandamento de Deus para mim e para você não é para que Ele seja mais Deus ou menos Deus, não é para que você defenda o nome de Deus. Deus não precisa que você defenda o nome de Deus, Deus precisa que você pregue o Evangelho, deixa que Ele se defende. O Espírito Santo que convence os corações. Então para de pensar que você precisa defender Deus. Deus não precisa da tua defesa, Deus precisa da tua obediência. A nossa obediência a Deus mostra o quanto nós o amamos. Não é? Quando a Andiara pede para o Oliver passar no mercado, ele falou: eu não comprei nada, mas eu te amo tanto, me dá um abraço. Se eu fizer isso com a Pri, ela vai... Mas no calor agora, a Pri está me abraçando menos. Dá uns 5 minutinhos aí, depois eu te abraço. A não ser que você resolva comprar algo para a compra que você esqueceu, aí na volta a gente pode tentar se abraçar.
Mas, gente, a fé de fato sem obras, ela é morta. E por último, já nos encaminhando para o final, vocês me aguentam ainda? Como é que vocês estão? Tem alguém com sono aí? Ufa. Efésios 4, 13 e 16. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Mais uma vez, antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça de Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a tua função. Terceiro ponto, nos parecer cada dia mais com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Recapitulando, primeira coisa, você precisa deixar ser encontrado por Ele. A segunda coisa, você precisa obedecer os mandamentos de Cristo e pregar o Evangelho. A terceira coisa, se parecer mais com Cristo. Isso também é um mandamento. O nosso papel como igreja é nos tornarmos Cristo. Se você não tem na tua cabeça, Deus, qual que é meu chamado? Qual que é o ministério? Se tornar como Cristo. Como Cristo falava, como Cristo agia, como Cristo pensava, como Ele repreendia, como Ele se posicionava de maneira política, como Ele se posicionava diante de acusações, como Ele se posicionava diante de injustiças. Mas nós queremos ter razão o tempo todo. Gente, de verdade, vamos falar franco aqui. Você está aqui pagando um preço, sair da tua casa. Você está aqui pagando um preço dentro da igreja. Como nós cantamos aqui, perdendo muitas coisas por amor, mas com alegria. Se Jesus não tem nos feito feliz, talvez nós estejamos nos relacionando com Jesus errado. Ou talvez nós nem estejamos nos relacionando com Ele. Se Jesus não está transformando a tua vida e não está te levando a essa maturidade, a essa plena estatura, talvez você e eu não estejamos nos tendo comunhão com o Cristo, esse Cristo e esse Evangelho. Nós, como Relevância, queremos estabelecer um testamento nessa cidade, por onde o Relevância estiver. Nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou de maneira literal. Literal. Não um conto de fadas. Nós acreditamos que a Bíblia é sim a palavra de Deus. E a gente precisa de fato de maturidade para conseguir compartilhar e entender os contextos em que a Bíblia foi escrita e compartilhar nos dias de hoje. De fato, sim. Nós queremos viver com alegria. Quem aqui quer viver com alegria, satisfeito em Jesus? Quem aqui quer convidar alguém do teu trabalho, da tua família, que precisa ouvir a Jesus? Chega aqui, tem uma igreja triste. Quem aqui quer experiência? Quem aqui quer ouvir na ceia de Natal com teus primos, tua família, teus tios, pais, olhando para vocês pensando, cara, que família triste. Que jeito triste de viver a vida. Foi para essa esperança, foi para essa liberdade que Cristo nos libertou? É esse evangelho que nós dizemos acreditar? Não. O evangelho de Cristo é o evangelho da esperança, do amor. É o evangelho daquele que restaura os corações cansados, aflitos. É o evangelho que cuida do órfão e da viúva. É o evangelho que se preocupa com cada detalhe a seu respeito. E eu tenho dito e repetido sempre nos encontros do Ember, sempre em conversas informais, no discipulado, Deus prometeu para mim e para você duas coisas. A primeira delas é que no mundo você teria aflição. Então não se surpreenda.
diferença é que alguns passam perrengue e outros perrengues chiques. Eu sei, é difícil, né? Você fala assim, Deus, como é que eu vou pagar a conta de luz? Daí tá seu brother lá no Instagram, nossa, o voo pro México atrasou hoje.